sejam bem-vindos à Varicela, o podcast sobre criatividade contagiosa. Convosco a vossa host, sou a Teresa Arega, artista e especialista em ler deitada. Antes de apresentar a nossa convidada, a Varicela é um podcast mensal sobre pessoas criativas e os seus hábitos, gostos e desgostos criado por uma artista. Comigo, Sara Brandão, escritora, fotógrafa, leitora ávida, vencedora do Prémio Literário Nortear em 2018 e conhecida jogadora de sueca. Olá, Sara, bem-vinda aqui à Varicela. Olá, Teresa. Obrigada por me convidares a conversar contigo. Queria começar por uma coisa que para mim é bastante importante, que são os teus hábitos de leitura. Fala-me um bocado sobre como é que o teu hábito em querer ler livros sempre influencia a tua vontade em criar e influencia no geral a tua criatividade. Ler livros para mim influencia bastante a minha vontade, não só em criar, mas em fazer coisas, ir a sítios, porque eu acho que sempre que nós lemos um livro viajamos um bocadinho na história e isto não quer dizer que nós temos de gostar de um livro para ele nos dar vontade de criar ou de fazer coisas, porque às vezes eu leio um livro, não gosto nada e penso, ok, o que é que eu posso fazer que muda um bocado isto? Exato, e isso também me acontece bastantes vezes, mas já agora, se estás a ler um livro e não estás a gostar, tu paras ou continuas? Continuo. Eu não consigo parar um livro por teimosia. Acho que fico mesmo agarrada àquilo que tem que acabar para saber se no fim há algum plot twist que me faça mudar a opinião, não sei. Eu por acaso, paro imediatamente de ler se não estiver a gostar. Coisa que me aconteceu com um livro que acabei de ler há pouco tempo e parei de o ler há um ano atrás porque não estava a conseguir e estava desconcentrada. E entretanto tentei retomar a leitura um ano depois e tornou-se um dos meus livros favoritos de todo sempre. E esse livro é o das Pequenas Coisas, da Arundhati Roy. Já me disseram para ler, nunca li. Já agora, aproveitando isto, queria saber se tens alguma recomendação de leitura aqui para os nossos ouvintes. Não sei, só me estou a lembrar de livros que li recentemente ou que ficam sempre na Diz-nos. cabeça. O último que eu acabei de ler, aqui na Madeira contigo, foi o Fanny Owen, que é engraçado porque é sobre um autor bastante deprimido, o Camilo Castelo Branco, mas a escrita da Agostina não é nada deprimente. Então é engraçado a maneira como ela contou uma história triste, dramática, que aconteceu, mas com um tom de prosa poética que ela traz para as coisas. Eu gostei disso, gostei de conseguir reinventar uma história, de se E conseguir. isso é mesmo uma ótima coisa para se fazer sobre alguém que já viveu há tanto tempo. Queria aproveitar para te perguntar uma coisa que nós tínhamos falado no outro dia, que é, às vezes, a facilidade com que um livro ou qualquer outro objeto artístico nos põe numa posição de considerar o artista que o cria como um gênio. E no quanto isso holds back a nossa vontade de criar por nos intimidar. E queria saber qual é a tua opinião sobre isso e como é que se pode combater isso e se já te aconteceu e com o quê? Já me aconteceu como me acontece muito, mas eu agora tento combater, que é antes, sempre que eu via um filme que gostava muito, lia um livro, um desenho que fosse, bastava isso, eu pensava, ei, porque é que eu vou criar o que quer que seja se isto já é bom o suficiente? Eu acho que não vou trazer nada de novo. Mas isso é péssimo e isso deixava-me numa posição e deixava-me triste comigo, porque eu gosto de escrever porque gosto de escrever, não há nenhuma justificação poética para isso. Gosto de desenhar porque gosto de desenhar e nada, nem tudo o que nós temos que fazer tem que ser perfeito e essa ideia de um gênio ou de um artista muito bom também varia de pessoa para pessoa e para mim o que eu considero um grande artista ou um grande autor ou eu ler um livro que me inspira muito deve-me dar vontade de fazer coisas mesmo que eu não faça uma coisa que eu considere tão boa quanto esse livro. Exatamente, eu acho que isso não só assusta as pessoas, pessoas que têm como profissão, pronto, criar coisas, como também exclui bastante o público, no sentido em que se edificam uma coisa que foi criada, um objeto artístico, um quadro ou a vida, a própria vida de um autor e começam a romantizá-la ao ponto de ser uma espécie de fantasia, isso faz com que haja um público que vê essa fantasia e esse romance como algo tipo mágico e que não podes alcançar
e que é uma coisa fora do comum e que é só para um gênio. Eu acho que essa romantização da nossa profissão, que acaba por nos chegar a nós e por continuar a perdurar, hum, danifica bastante e contribui para um preconceito bastante grande para com o que nós estamos a fazer. Concordo, até porque essa fantasia e esse romance vem do cotidiano de um artista e todos nós temos um cotidiano e quer as pessoas que criam diariamente, quer as pessoas cujo cotidiano é serem médicas e estarem numa Exatamente. sala. Aproveito esta referência ao cotidiano para te perguntar o que é que tu achas sobre o medo, que por acaso, na minha opinião, acho que vem dessa romantização da vida de um artista e da vida de um criador, que é o medo da disciplina, o medo em ver o criar como uma disciplina, como uma rotina. E diz-me o que é que tu achas sobre isso, porque eu às vezes penso que ter uma rotina em criar parece que tipo, vai contra aquela ideia que as pessoas têm de inspiração ser tipo uma musa ou whatever, que eu acho também que é bastante tóxica. Eu acho que as pessoas, em geral, e eu também tinha, pensam nas profissões artísticas como algo à parte. E para mim não é nada à parte, porque tudo, tudo precisa de trabalho. Isto é um facto. Eu posso ser muito boa a escrever, mas se eu não escrever, o que é que me adianta eu ter jeito para escrever? Não adianta nada. Não... Por isso, eu acho que é sempre importante que as pessoas vão fazendo coisas e, repito, não tem que ser nada extraordinário de todas as vezes, isso vai surgindo, mas acho que o trabalho criativo é tão disciplinado como outro trabalho qualquer, só que Concordo plenamente. as pessoas é que tentam romantizar ou ao mesmo tempo muito aquela ideia do artista sofrido e assim. Eu acho que essa romantização também contribui muito para a preguiça das pessoas, de género. Ai, aquele artista tem um ótimo, tipo, sei lá, um trabalho incrível ou uma obra de invejar, entre muitas aspas. Eu nunca vou conseguir e porque nunca me vais chegar tal tipo de inspiração ou Ou whatever. então o estar parado à espera de inspiração. Exato. Pronto, isso é uma questão que eu estou sempre, que eu penso, sobre a qual eu penso muito, porque acho que é bastante tóxica e esse estar à espera de é mesmo mau. No entanto, também não é uma coisa que os nossos professores nos tenham dito, ou que alguém nos tenha dito. Foi uma coisa que eu, a meu ver, acho que fui descobrindo sozinha, que é, eu não vou estar aqui à espera que de repente tenha uma ideia, quando eu não tenho por hábito estimular as minhas ideias. Sim, ao estar à espera, a mim é mais o estar à espera de validação. O que a validação depende muito, porque nós podemos ter a sorte de estar num grupo onde toda a gente, por acaso, simpatiza com o que nós fazemos, ou estamos num grupo onde ninguém simpatiza, ou uma pessoa diz: Olha, até gostei daquilo que tu desenhaste ali. Pronto, mas isso tem que haver uma certa altura em que também parte de nós saber se queremos fazer mais porque gostamos do que fazemos ou se estamos a fazer só por fazer, mas isso nunca é desculpa para estar parado ou para ter essa postura de estar à espera de inspiração e para mim não faz muito sentido. Concordo. Queria voltar à questão da leitura, porque ainda não falámos muito sobre ler, e eu acho que aqui é importante. Pronto, isto é uma coisa que os nossos pais diziam-nos quando nós éramos pequenas e os nossos professores, pronto, da primária, que ler faz super bem. Mas até que ponto é que tu achas que até que ponto é que tu achas que favorece uma pessoa criativa o hábito da leitura? Eu acho que favorece muito por uma questão que para mim é muito simples e foi o que desde pequenina me deu vontade de ler. É que nós vivemos num mundo rodeado por imagem. Ver um filme, imagens em todo o lado, hoje em dia vais à internet, pesquisas E qualquer a própria coisa. mídia, by the way. Exato. E ler, ao ler, tu crias as tuas próprias imagens. E por mais clichê que isto soe ou que pareça, a verdade é que na altura, quando eu falo com os meus pais, eles tinham um trabalho qualquer de faculdade, eles iam à biblioteca e tinham que descobrir eles e recriar eles as próprias imagens. E A nós minha hoje em mãe diz dia... exatamente o mesmo. Exato. Nós Até vamos para ao Google. digitalizar, tu não digitalizavas, tu copiavas o que estava escrito nos livros. E só isso já é um trabalho de cabeça que
nada mais nos dá. Eu acho que é importante fazer tudo, é importante um equilíbrio entre ler, ver filmes, ver imagens, ir a exposições, mas nunca pôr de parte uma delas, nem nunca considerar que ler é chato, ou porque não sei porque é que se criou esse mito. Nunca achei. Eu acho que sempre houve esse mito porque há alguns livros que realmente nos, entre aspas, obrigam a ler na escola, que são um pouco chatos de facto. No entanto, acho que faz parte do teu processo de género. Se vais ler um clássico, é um clássico por alguma razão, assim como um filme é um clássico por alguma razão, ou qualquer outro objeto artístico, por mais que não gostes, é importante pôr o nosso gosto estético de parte e ver efetivamente quais são as qualidades e o que está por trás desse dito objeto artístico. Infelizmente, eu acho que há alguns livros que são extremamente chatos. Eu acho que é por causa disso que as crianças e jovens e adultos, próprios adultos, ficam bastante desmotivados, porque às vezes parece que não há uma qualidade informativa imediata em que tu vejas, isto tipo, ajudou-me imenso. E eu acho que por vezes isso obriga a que procuremos outros livros que nos deem outro tipo de informação, que às vezes não têm a mesma qualidade Claro, que mas os clássicos. é assim, sejamos sinceros, essa ideia do gosto, uma pessoa só começa a criar um gosto quando tem informação suficiente para poder ter um gosto. Por isso esta ideia de eu começo a ler um livro, é chato, então não vou ler mais nenhum, não cultiva nada, porque só depois de lermos alguns livros é que podemos considerar que um é chato ou menos informativo ou não diz nada pessoalmente. Nem todos os livros do mundo têm que me dizer alguma coisa pessoalmente, podem Claro. ser indiferentes. Eu vou fazer um bocado uma pergunta tabu, mas o que é que achas dos comentários de recém-licenciada? Acho que, em geral, isto se calhar vai soar um bocado estranho, mas eu acho que a sociedade vive um bocadinho assustada de empregos menos convencionais de há uns anos atrás, porque parece que as pessoas não percebem que o design chegou para ficar, o design, a pintura, e são matérias que sempre existiram, só a maneira como eram empregadas é que não era exatamente a mesma que é hoje. E acho que é um bocado desmotivante as pessoas olharem sempre, estudaste em Belas Artes, e agora? Mas acaba por ser igual eu ter estudado em Belas Artes ou ter estudado em Economia, ou as pessoas saem sempre da faculdade com uma vontade de procura e um bocado de medo, porque saímos de um núcleozinho onde sabíamos o que é que íamos fazer no dia a seguir, acordar, ir para as aulas, fazer um trabalho. Claro, é uma rotina que agora tem de partir de nós, e isso também é uma coisa que assusta. Porque, tal como eu disse há bocado, ter uma rotina para uma pessoa criativa às vezes é super difícil, porque não sabes até que ponto é que podes parar. Isso para mim acontece-me bastante. Eu sei que também acontece com outras pessoas noutras profissões, mas como qualquer coisa para mim pode ser um estímulo criativo, é difícil pôr pôr um travão no que é que eu vou fazer e no que é que eu estou a fazer. E eu acho que isso também dá asa a muitos comportamentos maus de, tipo trabalho exaustivo. Sim, mas eu também, porque eu acho que as pessoas também vivem muito no se tu fazes o que gostas, não é nada cansativo. Claro que é cansativo, tudo é cansativo. Se eu tiver o dia todo a comer é cansativo e eu adoro comer. Quem corre por gosto não cansa, é o ditado. E isso não faz muito sentido. Depois há muito mito também, é só um desenho, porque é que não podes dar aqui um jeito, isso como se fosse um jeito e não um trabalho. Não tira gosto à situação, mas é tão cansativo como qualquer outra coisa. Até é bastante cansativo porque estamos sempre a pensar nisso, parece que não saímos das nossas ideias na nossa cabeça, e isso pelo menos às vezes para mim também assombra um bocado. Queria perguntar-te o que é que nos podes falar sobre os teus projetos a chegar, a vir, e queria que falasse um bocadinho sobre eles também para dar a conhecer aos nossos ouvintes que não te conhecem tão bem quanto eu te conheço. De momento eu estou sempre a escrever coisas, eu não sei se vai sair algo concreto ou não, mas vamos ver. De resto, quero manter vivo e tentar arranjar outras vertentes para a Voz dos Avós, que foi o meu projeto da faculdade, que tenta unir um bocado a arte à terceira idade e aos problemas da terceira idade.
E isso é sem dúvida algo que me motiva a encontrar na arte um poder de unir as pessoas e de dar voz a comunidades menos ouvidas neste dia a dia, sempre com pressa, que as pessoas têm sempre pressa para Exato. mais. Eu sei que também tiras imensas fotografias e que tens imensos álbuns. De que forma é que a fotografia também te auxilia o processo criativo? A fotografia para mim funciona um bocadinho como um bocadinho de memória que nós podemos trazer no bolso. Isso para mim é muito agradável de pensar que daqui a muitos anos eu me vou esquecer de muitas coisas, mas que vou poder olhar para fotografias que eu tirei e saber um bocadinho do que é que eu era e com quem é que eu estava na altura, mesmo que tudo tenha mudado. É bom guardar, é sempre bom guardar e revisitar aquilo que nós fomos. Eu acho que a fotografia para mim tem esse prazer. Estamos aqui no Funchal, na Ilha da Madeira, que tem uma ligação super próxima com a fotografia, e estás aqui a viajar e diz-me se às vezes não é um pouco injusto o viajar estar aliado ao criar automaticamente uma coisa nova ou ser um início para obrigatoriamente para uma coisa nova. Isto é engraçado porque nós já falámos sobre isso e tem um bocado a ver com o que estávamos a dizer antes da inspiração e assim. Eu acho que viajar é tão importante como o cotidiano, porque quando eu viajo procuro coisas novas e claro que isso me dá vontade e escrevo muito no meu diário, mas eu sei que tanto tu como eu, por acaso, mantemos muito esta ideia de ter um diário gráfico não como algo que tem que ser bonito, que tem que ser mostrado, mas como algo de procura diária. Isso vem tanto das viagens como do dia a dia para mim. Claro, e também, pronto, sair de casa obriga-te a voltar a casa. E quando voltas a casa, depois reparas em várias coisas que não reparavas e começas a ter um certo apreço por coisas que se calhar antes não tinhas. E isso aconteceu-me especialmente porque, pronto, eu vivi 4 anos no Porto e não vou estar a viver na Madeira. E sempre que volto cá, reencontro coisas que, pronto, estavam perdidas no dia a dia, que eu achava que eram normais e que acabo por reparar que têm um peso gigante na minha maneira de ser e de ver as coisas. É uma saudadezinha que parece que não sabemos que sentimos. E por acaso o livro que eu aqui também temos lido bastante, e o livro que eu estou a ler agora tinha uma frase que eu gostei que era só se nota a importância do ar quando ficamos sem ele. E é mesmo verdade, é aquilo quando eu volto ao mais banal do meu dia a dia, sei lá, ao metro em Santo Ovídio, é que eu reparo que há algo lá que não há em mais lado nenhum, e esse algo não tem que ser bonito nem estrondoso, não tem que ser uma imagem da Torre Eiffel, mas sei lá, acho. Exatamente, eu concordo, não podia concordar mais. Eh, Até porque, pronto, nós vivemos no mesmo sítio até aos. Tu continuas a viver no Porto, mas vivi no mesmo sítio até aos 18 anos. E nós criávamos, independentemente de estarmos no mesmo sítio e víamos as mesmas coisas, e isso não era impedimento nenhum. Até porque o início de muita coisa também pode ser o ato mais básico como beber café de manhã, mas isso pode também suscitar alguma coisa na nossa imaginação e é isso que tem de engraçado, que é saber até onde é que a nossa cabeça também nos leva. E devolve-nos ao assunto de há bocado, que eu acho que é super importante, que é, por vezes, o medo de ter um hábito quando és uma pessoa criativa, o medo de permanecer no mesmo sítio e, e do que é que isso não vai trazer porque não estás a explorar alguma coisa nova. Neste episódio em específico, aproveito para dizer que eu não acho que isso seja impedimento nenhum para criar e para fazer coisas novas, nem que seja de qualquer forma uma coisa que te desmotive. Não precisamos de sair do mesmo sítio para ter ideias incríveis e para fazermos coisas incríveis ou para continuarmos a fazer. Concordo plenamente. Acho que devemos sempre manter o alerta aberto para querer ver novas coisas, querer isto não é uma desculpa para vou ficar sempre no mesmo sítio porque aqui vou ter ideias fantásticas. É só uma motivação para ouvirmos a nossa cabeça também no sítio onde estamos e as ideias que vamos tendo, as personagens que nos vão surgindo, o que for, mas ao mesmo tempo ter vontade de conhecer
por conhecer, sem uma expectativa de eu vou ali porque ali vou ter uma ideia genial. Isso não acontece, eu não acho que é um mito. E agora vou fazer uma pergunta sobre esta viagem e queria perguntar-te até agora qual foi o sítio que gostaste mais. E o sítio não tem de ser propriamente a localidade, mas as coisas que estão nesse sítio. Até agora o que eu gostei mais é só de perceber que a Madeira é uma aldeia gigante. Isto é super engraçado. Do género, eu estava à espera que quando tu me dizias, eu sou do Funchal, mas no fundo não, és da Madeira e quase que como cada sítio, cada lugarzinho onde se pode mergulhar e se vê os peixes todos ou ir fazer uma caminhada à montanha, parece que é tudo num perímetro de 100 metros que as pessoas quase conseguem rodear e revisitar e ao mesmo tempo é sempre novo, porque eu parece que ao mesmo tempo já estive em 4 ilhas diferentes. Exato, basicamente é só um pouco do que é ser insular. Eu também adoro isso cá, que é podes ir para qualquer canto e esses cantos vão ser diferentes uns dos outros. Tipo, a paleta de cores é sempre diferente e eu pelo menos identifico bastante a parte sul e a parte norte com paletas de cores completamente distintas e eu acho que isso é definitivamente uma das qualidades mais engraçadas cá. E eu disse para tu vires cá e disse que ias ter novas ideias, não invalidando o que eu disse há bocado sobre viajar, mas fala-me sobre o que tens visto cá e não sobre os sítios, mas sobre, pronto, as condições que são tão diferentes do continente. Tive novas ideias, sem dúvida, mas isso é sempre porque parece que sempre que vais a um lugar, ou pelo menos eu, quase que imaginas um outro tu nesse lugar, ou quase como é que eu seria se eu tivesse ido aqui, e isso dá lugar a muitas outras coisas. Acho especialmente curioso o clima que é tão não português e tão português aqui. Isso é engraçado, pensar num outro Portugal, numa outra dinâmica do mesmo país. Isso é, não sei, Eu é entendo interessante perfeitamente o pensar. que Eu não queres sei como é que dizer, consigo explicar isto. mas eu entendo perfeitamente o que Sim. queres dizer. Pronto, é estar num sítio tem um clima tropical e continua a ter algumas semelhanças com o continente, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver. Mas ao mesmo tempo é bem português, é isso que é engraçado, é sentir que aquilo que eu achava que era ser português é muito mais amplo, isso é espetacular. Volto a perguntar se tens aquele. Nós também estávamos a falar sobre isto no outro dia, porque pronto, nós temos falado imenso, mas se tens um livro a que recorras quando te falta algo. Aquele livro que tens sempre na mesinha de cabeceira e que, pronto, às vezes abres e lês um trecho porque sabes que vai ser aquilo que precisas. Por acaso, o livro que eu tenho sempre na mesinha de cabeceira, este ano especificamente, é O Pintor Debaixo de Lava-Loiças, do Afonso Cruz, mas é muito pela ligação com os avós e com os avós que se perderam. E pronto, foi um livro que foi importante para mim recorrer ao longo deste ano. Mas tínhamos falado no outro dia e eu acho engraçado voltar a isso, porque um livro a que eu volto sempre é um livro da minha infância, que é O Pássaro da Alma, de uma autora israelita, Michal Nunit, que eu quando era pequena nem sabia, porque para mim o livro era português, não é? Porque era assim que eu lia. Exato, quando vias o Disney Channel e pensavas que a Raven falava português, porque pelo menos eu pensava. Exatamente. Claro, e depois foi toda uma descoberta de um mundo novo, mas é um livro a que eu recorro bastante porque eu gosto muito da ideia como ela descreve aquilo que é ser um ser humano e o que é pensarmos e sermos tristes e sermos felizes e sermos isso tudo no mesmo dia ao mesmo tempo. E ela descreve a alma com muitas gavetas e eu pedia sempre ao meu pai para voltar àquele livro porque sempre achei piada e claro que quando eu era pequena achava mesmo que tinha um pássaro a viver dentro de mim e isso para mim era fantástico. Isso é só incrível. O livro que eu tenho na mesinha de cabeceira, eu li quando tinha pai 14 ou 15 anos e é o livro do Desassossego, de Bernardo Soares, also known as Fernando Pessoa. Pronto, eu respeito os heterónimos. Continua a ser um livro para mim que eu não sei como é que alguém consegue meter aquela quantidade de coisas lindas num só livro.
e até agora ainda não encontrei outro. Não que queira encontrar um com exatamente as mesmas qualidades, mas não sei, esse livro marcou-me de tal forma e poder continuar a abri-lo e a encontrar novas coisas e os mesmos sítios é Isso é só ser espantoso. sempre surpreendente. É um dos meus livros favoritos e eu acho que é só incrível. Sim, já falámos sobre isso e já voltámos a esse livro várias vezes, até que acho que é mesmo incrível conseguir compactuar num espaço tão pequeno que é um livro, uma imensidão tão grande de coisas. E pronto, estamos a chegar ao fim, infelizmente. Queria agradecer-te, Sara, por ter aceito este convite e por seres a segunda convidada no Varicela. Espero que voltes, talvez um dia, num próximo episódio. E E à Madeira também. e à Madeira vais voltar. E que espero que tenhas gostado. Pergunto-te se tens alguma coisa, algum último shout-out que queiras fazer a um projeto teu. É um projeto meu, mantenho que quero dar continuidade à voz dos avós e ao que der e vier, mas quero só fazer um shout-out a este podcast especificamente, porque acho que é importante e às vezes há um bocado um medo de se falar da criatividade e da arte como um assunto totalmente banal, como tomar café e comer uma nata. E acho Ou que ir a um consultório todos os dias. exatamente. E por isso queria agradecer-te por convidares e sei que quem tu trouxeres aqui vai ter sempre coisas interessantes para dizer e que não é preciso termos o nome em letras garrafais na rua para ser importante ouvir as pessoas e o que as pessoas, principalmente esta nova onda de artistas, têm para mostrar e para dizer. Muito obrigada, e é mesmo isso que queremos destruir e desmistificar. E até um próximo episódio. Continuem a ouvir e até breve.